Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a atividade do Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagem de Matemática, páginas 44 a 47. Então, vamos lá. O livro de receitas da mãe de Thalita. Nessa sequência, você vai acompanhar como Thalita e Letícia aprenderam a ler e escrever os números racionais na apresentação fracionária e decimal em situações usuais do dia a dia. Atividade 1. Thalita achou um pedaço de papel cartão com formato de quadrado, colado no livro de receitas de sua mãe, com o desenho de um bolo. Ela mediu cada lado desse papel com uma régua e descobriu que a medida do lado desse quadrado não era um número natural, pois quando olhou a régua que usou para tirar as medidas, observou que a medida do lado do quadrado estava entre os números 3 e 4. Ela necessitava de um número que pudesse representar essa medida. Esse número é 3,5. Ou seja, agora nós vamos começar a trabalhar não só com os números inteiros, e sim com os pedaços desses números. Então, observem a imagem que ela fez, certo? Nesta imagem, vocês conseguem observar exatamente as medidas que ela fez. E observem que um dos quadrados está representado pela metade na cor roxa. Você sabe ler o número que indica a medida do lado desse quadrado? Escreva esse número por extenso. Então, da forma que cada um de vocês leem esse número, vocês vão escrever aí. E aí eu trago para vocês aí do Caderno da Cidade um tome nota que mostra para vocês exatamente a régua que a Thalita estava usando. Então, ela se inicia com o marco 0 e termina no marco 6. E aonde tem esse pequeno pedaço entre um número e outro, nós consideramos como metade ou meio, certo? Depois a Thalita aproveitou o quadro de ordens e classes que havia usado com os números naturais para ajudar a leitura dos números racionais. Veja o que ela fez. Separou a primeira classe das unidades simples com uma vírgula para colocar a parte inteira do número racional. Depois colocou uma segunda classe com a parte decimal e nomeou em décimos, centésimos e milésimos. Observe como ficou o quadro de ordens e classes e leia os números anotados. Então, observe que agora na parte inteira é onde nós devemos posicionar as vírgulas, ok? Então, a vírgula sempre vai estar do lado direito do número inteiro, que representa a parte inteira, certo? Então, no exercício 2, vocês vão escrever por extenso os números que estão representados no quadro. Observe que um está na parte inteira e o outro está na parte decimal. Então, por exemplo, a primeira linha nós deveríamos ler da seguinte forma: 1 inteiro e 2 décimos. Então, os outros dois vocês devem fazer sozinhos. Na atividade 3, vocês vão ler os números a seguir. Nós temos 5 números e todos eles têm parte inteira e parte decimal. Depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão indicar na régua numerada aonde eles estariam localizados. Depois, na questão B, vocês vão escrever por extenso os números que você indicou na reta numerada, ou seja, os números que estão lá no quadro. No C, vocês vão colocar qual desses números é o maior e qual desses números vocês acham que é o menor. E não esqueçam que vocês precisam justificar as suas respostas. Essas atividades devem ser feitas no Caderno da Cidade, tirado foto e enviado pelo Google Sala de Aula. E se vocês tiverem dúvida, é só vocês estarem me procurando que eu estou à disposição. Um grande beijo e fiquem bem. Tchau, tchau!